Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Agora, o que mexeu com a terça-feira foi o áudio, primeiro postado pela CBF, depois retirado, e depois de novo voltou para a internet. O áudio do VAR falando com o juiz da partida naquela checagem daquele possível pênalti do Vidal no Gustavo Gomes. E a gente vai avaliar o que foi dito entre eles. Agora já era. Falta 40. Atenção, foi! Jogou. Branco tirou, Cabeça. branco Tá tirou. limpa. Primeiro. Vai jogar, chute, é chute. Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nessa disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado? Calma, 20 vai ser segundos, calma. galera. Já Não acabou. esquece a cabine, não esquece a cabine. Pode ser reiniciado? Pode jogar. Agora, calma. Pode jogar. Não, nada. Tiro de Já meta. vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Ok. Pode jogar, 15 Pablo. segundos. 10 Olha, segundos. Pablo. Ó, já foi. Fala pra mim, velho. 5 20 segundos. segundos, cabine, Calma, cabine. checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Ok. Agora já foi. Quantas vezes a gente já fala isso na vida? Agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. O que Isso. é? Agora já foi. Né, Cuca? E aí, gente, eu quero Mas agora não primeiro adianta. chamar Francisco Garcia, viu, Cuca? Porque é o nosso especialista em arbitragem aqui no programa. E eu gostaria da sua opinião, primeiro sobre o lance e segundo, sobre esse diálogo, a bola volta em jogo, ou seja, já era. Primeiro, uma pena, porque o Ramon Abate Abel, pra mim, estava fazendo um bom jogo, assim, um jogo que, um jogo super difícil, um clássico, e a gente não teve lances polêmicos até o minuto final ali do jogo. E Muita aí, pra coisa mim, nos jogos, Chico, pode acontecer no último minuto, isso que é legal, Pois é, né? tu vê que coisa. Às vezes sim, às vezes não. Tu vê que coisa. Mas pra mim o VAR acabou prejudicando a arbitragem dele, porque no desenrolar do jogo ali no campo, eu dou o desconto dele não ter marcado a penalidade. Agora, essa câmera de trás, ela mostra não só o Vidal fazendo o movimento, como indo em direção ao Gustavo Gomes. Quando o VAR fala movimento de proteção, se ele tivesse parado, se o Vidal tivesse parado com o braço aberto e o Gomes na disputa tentando chegar no Santos, eu acho que era um movimento, de proteção. Agora, como o Vidal, ele faz um deslocamento, um movimento adicional de ir ao encontro ou de encontro ao Gustavo Gomes, para mim, o pênalti deveria ter sido marcado. Agora, esse áudio é preocupante, Renata, porque o que acontece? No momento em que o jogo está para encerrar, você não pode encerrar o jogo sem que um lance seja checado, ainda mais de um possível pênalti. Você não pode reiniciar o jogo sem que um lance do protocolo seja checado. E aí o que o árbitro diz agora já foi. Por quê? Porque o jogo foi reiniciado e não dá mais para voltar atrás. Enquanto está acontecendo a checagem, o árbitro de campo tem que esperar. Ele tem que dizer para os jogadores, só um pouquinho, que está sendo checado lá um possível pênalti. E só depois da conclusão ele tomar a decisão. Ou reinicia, ou encerra o jogo, ou apita o pênalti e tudo mais. Mas já foi, né? Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Chico? Que eles avaliaram uma possível mão, que eu nem sei que possível mão é também essa. não vi onde, mas, aí que tá, por enfim. exemplo, a checagem, lembra o que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, que não checaram o impedimento e foram checar o restante do lance que não deveria ter acontecido? Então eu não entendo quais são as prioridades da checagem. Talvez no salto do Pablo ali, porque antes, né? No quando primeiro ele- lance, né? Primeiro lance, Sim, porque eles na analisam primeira tudo, né? disputa ali, né? Possível mão, Não, mas possível não impedimento, analisaram possível... tudo. Aí é que tá, é isso que eu quero dizer. Às vezes, não sei como é que é lá, quando eles têm vários monitores na frente, mas eles analisam o que não é importante e deixam de analisar o fundamental. Aí é que tá o problema, Chico. E era muito claro, né? Tava muito claro no lance todo da área que existia uma possibilidade de pênalti do Vidal ou do Gomes. Alguém pode achar que não, pode achar que sim, mas há um lance ali a ser discutido e a ser analisado pela cabine do VAR. E o árbitro de campo não pode tomar nenhuma decisão antes da checagem final, não pode. Por isso que a CBF, acho que por conta de um erro de protocolo, né? Reiniciou o jogo antes da checagem final, inclusive apagou do seu site. Ô, Chico, eu acho lamentável. é um metendo pressão no outro também. É. Alguém ali fala, eu acho que é o árbitro de campo, fala 20 segundos. Vamos lá, vamos lá. É um metendo pressão no outro. Mas aí é a inexperiência do Ramon, Entendeu, né? Loirão? É um Ramon final. tá Mas muito a bom, gente tem. aqui, lembra quando demorava muito, a gente falava, tem que ser mais rápido, tem que acelerar o processo. E às vezes a gente não sabe, a pressão é tão grande de todos os aspectos nos árbitros, que eles querem cumprir todas as funções, querem mostrar que estão fazendo tudo corretamente, que acabam errando. E parece que no VAR, parece que todos que estão no VAR, todos falam ao mesmo tempo.
Não tem, parece, uma voz ativa ali, uma voz líder, de falar, calma, gente, vamos checar a câmera 1, câmera 2, câmera 3. Agora, árbitro, por favor, vai lá na cabine dar uma bisoiada lá, ver o que aconteceu. Porque a sensação que quando eu fico ouvindo o áudio, não sei, dos meus companheiros, é que fica todo mundo falando ao mesmo tempo. E o árbitro, além dessa situação, de todo aquele clima de dentro do campo, e ele tem que ficar prestando atenção não só numa voz no ouvido, senão são várias vozes no ouvido, e aí complica para ele. Essa decisão do VAR e o árbitro reiniciar o jogo, faltou muita comunicação aí. Faltou muita sintonia entre VAR e árbitro de campo. Porque esse agora já foi, isso para mim é gravíssimo, Leirão. Isso aí abre a brecha pra gente pensar, pô, foi pênalti. Pra quem achava, por exemplo, não foi pênalti, o cara fala assim, puta, é verdade, foi pênalti, né? Porque todo mundo fala na hora do... Se a gente mostrar o áudio, tá todo mundo gritando. Não sei o quê. Aí você falou de mão. Que lance que vê mão ali? Não, isso que a gente discutiu ontem, esse lance, Entendeu, e ninguém falou em mão aqui. Que lance de Aqui, mão por ali? exemplo. Mas aí o importante que era a penalidade, isso não foi verificado. Ronaldo, você tá muito quieto, você que adora falar, sem meu pênalti, eu não consigo. Adora falar, adora participar das coisas. Não, mas eu acho que agora vai, porque o Luva de Pedreiro tá junto do pessoal do VAR aí. Como é que é? O Luva de Pedreiro. O que tem? Receba, pai! Receba! Agora foi, pai! Agora para, pai! Agora vai, pai! Eu não entendi esses caras. Deixa eu falar. O Denilson pegou um ponto que é essencial pro cara que tá lá dentro, pilotando a nave, o árbitro. Os caras estão batendo cabeça, vendo um monte de imagem. Imagina o juiz, que pra ele já foi o lance. Aí eles começam a bater boca e gritar na orelha do juiz ainda. Quer dizer, desestabilizando o trabalho do cara que tá lá dentro. Então eu acho que tem que ter o quê? Fone fechado pro juiz lá embaixo, fecha o fone pra ele lá, decide, aí passa pra ele, vem ver a imagem. Possível pênalti, possível falta. É simples, não ficar enchendo a cabeça do cara que tá correndo lá, porque os caras estão no biscoitinho. Ar-condicionado. Gente, mas aí é fácil. Os juízes, eles podem encher a cabeça, porque daí o juiz vai lá no monitor e vê. E ele vai ter... Quem toma a decisão não é o VAR. Quem vai tomar a decisão é o juiz. Ele vai lá no monitor e ele olha. Não precisa então, de por mais exemplo, assim, pressão. o problema todo é quando... O que eu acho que está acontecendo, e não é Mais pressão pro especificamente nesse lance, é que o VAR induz demais o árbitro. Muitas vezes ele diz, checagem, né, de um possível penal, aí ele fica, olha, temos a câmera tal. Mas o árbitro, na medida em que ele sempre tem esse recurso final de poder ver no monitor, isso ajuda ele, para ele tomar a decisão. Eu só digo em termos de pressão. Sim, ele já sim. está naquele momento e para ele já foi. E ali eles começam a fazer a cabeça do cara. Aí ele tá com a pinta e o pessoal encostando nele fala, sai de perto de mim. Aí ele fica, sai de perto de mim. Mas não foi o caso, né? Ele nem fez sinal, o Chico foi bem. Faltou pra ele mostrar pros jogadores que o lance estava sendo checado. Só que pelo que pareceu é que nada foi checado. Mas o que você percebe é que, eu entendo essa questão da pressão, mas o cara é um árbitro de Série A, o cara não pode ficar na pressão assim. Você percebe que ele tá muito afoito. Ele tava louco pra terminar o jogo. Louco pra terminar o jogo. Porque ele tava indo bem. O cabelo não tá legal. Eu percebi agora que ele subiu aqui do nada. Eu olhei lá, tava torcendo pra alguém falar pra eu já acordou e veio, né? Não, acordou e veio. Mas Acontece, terça-feira, Isso você dormiu. Não, enfim, cabelo tá mas é legal. uma questão que você percebe que ele tá muito Nem ansioso assim pra ir logo. respondeu, 10 segundos. Vai logo. Daí quando fica um silêncio no VAR, que com certeza ele estava analisando, o juiz segue o lance. Ele fala, agora já foi. Então você percebe que, não tem Mas essa quem será que falou isso agora já foi? Eu achei o árbitro de campo. Foi o ato de campo, porque ele já tinha, tipo, ele tá pedindo uma resposta do VAR. Não vem, quando os jogadores cobram a falta, ele fala, já foi. E aí o cara, tudo bem, encerra. Aí o VAR fala, encerra o jogo. Não tem o que fazer também, né? Aí ele checou a mensagem e a mamãe não escreveu nada, ele falou, toca. O Pablo Ramon Gonçalves, que estava no Agora já VAR, foi. é o árbitro do VAR desse jogo, Pablo Ramon Gonçalves. Ele cometeu um grande erro para mim. É do Rio Grande do Eu vou te Norte. explicar por quê, Renata. Eu vou utilizar o meu trabalho, a minha função, tá? Eu narro futebol, eu comando 7 pessoas durante uma transmissão. 7. Ao mesmo tempo. Sabia não. 7. Eu tô te ajudando Então, algumas pelo vezes. que eu... atrapalhando bastante quando o Corinthians toma gol. Capelães, e o Capelães? Aí o que o Corinthians toma gol, você se transforma. Eu nunca vi coisa igual. Acaba com a transmissão. Então o que acontece é... A depressão. Entra em depressão. Você não tem ideia. Na hora. Você tem. Eu tenho ideia. As imagens estão mostrando que você foi muito bem nessa ideia de colocar pela Aí o que acontece... O que acontece é o seguinte, o Pablo Ramon. O que acontece é o seguinte, o VAR tem que gritar para falar, para que tem... Ele ficou passivo. Ah, não. Aí o cara fala, já foi, mas tem uma irregularidade, volta. Já foi, não, volta. Tem uma irregularidade para o jogo. Mas já reiniciou Vamos o ver. jogo. Reiniciou Para o jogo, não tem o que fazer. Então, é melhor você, Você tá com uma outra pecar por lei, um chefe. excesso. Tem É a melhor aquele você lance do pegar... América lá, É o cara chefe. bateu lateral. É melhor você pecar por excesso de tempo
do que por um erro desse, Renato. Isso é muito grave. Isso é que nem Isso Chico. mostra que os caras são ruins. Isso é que nem a história do impedimento. Se o Bandeira levantar a bandeira antes, e aí levantou a bandeira, acabou, não tem, não, mas estava... Não, mas tá, o que vai fazer? Como é que o VAR vai interferir? Sim, porque ali o atacante tem para. que esperar concluir a jogada para levantar a bandeira. Então, Renata, mas assim, se o árbitro não autoriza o reinício, porque o jogador é malandro, ele pega a bola, ele já quer tocar. Jogador é malandro. Que isso, Chico? Jogador é malandro. No bom sentido, ele quer reiniciar para que não tenha checagem. Aí vai lá e quer jogar. Se o juiz fala, pera, parou. Claro, não vale. Não autorizei, Lógico. volta aqui. Só que ele mandou seguir, aí ele fala pro VAR, já foi. Ou seja, ele validou o reinício. E aí não tem como voltar. Numa arbitragem ótima que ele tá... Cara, uma arbitragem ótima, Renata, num jogo que os jogadores queriam jogar. Os jogadores ajudaram a arbitragem. Entendeu? O cara faz isso, o VAR faz um negócio desse. Isso é um absurdo. Você quer falar alguma coisa sobre o pênalti ontem ressacada? Não foi pênalti, né, Ronaldo? Não foi pênalti. Vê aí se já acabou o jogo. Nós estamos aqui querendo pelo menos almoçar o café. Sabe qual é o desespero da pessoa? Posso falar uma coisa? O desespero da pessoa é tão porque ele falou que o Inter era tão ruim, tá com a mesma pontuação do Corinthians, esse time tão ruim. Você falou aqui no ar. Você que elogiou o Bambu, elogiou os caras. Deixar o Bambu na frente com os caras. Mas essa é a decisão do seu técnico. O meu técnico foi expulso e mesmo assim ganhou o jogo. Tá bravinho o seu técnico. Errado. Não pode fazer isso. Ele não é inexperiente, sabe que tem câmera, tem mensagem pra você. microfone. O Charlie falou, acabou o jogo. Pode comemorar. Ele já falou isso umas 50 vezes. Tomara que eu comemore mais ainda nesse campeonato, não é só o que eu penso. Agora, Capelanes, quero a opinião também sobre toda essa história. Que confusão, hein? A CBF acabou divulgando esse diálogo do VAR com o árbitro de campo e acabou retirando e depois colocou de novo no site. Enfim, meio bagunçado isso. Renata, a grande verdade é que o VAR nesse país é um grande circo, né? Não deu certo, e não à toa a gente não vai ter nenhum representante do VAR na disputa da Copa do Mundo. Coisa não funciona aqui. Eu sou totalmente favorável à tecnologia, independentemente do segmento. Vem para agregar, o equipamento chega para ajudar. Só que os caras, eles não têm o menor controle, até mesmo emocional. O árbitro Ramon Abate-Abel, que eu particularmente acho bom, e por sinal, é o árbitro do jogo de amanhã, entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, ele estava lá na reta final do jogo, aquela pressão no Allianz Parque. Quer dizer, ao invés de alguém chegar para ele, a gente ouviu a conversa e falar, olha, Ramon, segura, possibilidade de pênalti, espera. Não, fica uma gritaria, ninguém entende nada, ninguém se entende na cabine do VAR. Imagina como é que chega no microfone com mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, gritando como é que o árbitro se comporta nessa situação. Então, para mim, o maior erro foi do VAR, que não passou a orientação completa. E eu gostei muito da analogia do Ulisses Costa. É a melhor analogia que pode ter nesse momento para a gente entender a situação do VAR, que de fato é o nosso comandante. 7 pessoas na transmissão, aí depois come umas 3, 4 coxinhas, toma uns 8 milkshakes. É o nosso poderoso gordão da transmissão, tá linda? Capelanes. Ai, a arbitragem aqui no Brasil, hein? Enfim, vamos pro YouTube. Divulgou o áudio da conversa da equipe de arbitragem e depois retirou. Cabeça limpa. Primeiro. Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nesse disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Posso ser reiniciado? Vai ser calma. Não esquece a cabine, não esquece a cabine! Posso ser reiniciado? Pode jogar, Agora, calma. Pode jogar. Não, nada. Tiro de Já vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Pode jogar, 15 Pablo! segundos. Pênalti. 10 Vai, segundos. Pablo! Se fosse com 20 minutos de jogo, Agora já não foi, dava. velho! 5 5 segundos. segundos, Calma, checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Ok. Rapaz. Pascoal, é com você. Gente, o áudio explica tudo. A afobação, o assodamento, a pressa, tudo isso é inimiga da perfeição. Quando o rapaz do VAR grita proteção, proteger o goleiro, desculpa, fico imaginando no que eles podem imaginar o que seja uma agressão. Se aquilo é proteção... Não consigo entender o que é proteção. Eu confesso para vocês que eu não sou... Todos vocês me conhecem de muitos anos, eu não sou um cara irritado, muito pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas esse assunto... Mas esse assunto de arbitragem me deixa muito preocupado, porque interfere diretamente em dinheiro, pontuação, liderança, classificação, título, todas essas possibilidades. Nesse nível de disputa dos dois, pode ser título.
Sim. Pode ser título. Como Você no tá jogo do falando, Fortaleza contra poderia o Fluminense. ser, porque esse tipo nada de erro contra o Fluminense, mexe zero no contra placar. o Fluminense, Mexe no zero placar. contra o Flamengo, zero para quem quer que seja. A gente está falando de erros. A gente está falando de lisura, de você encaminhar uma situação correta. Desculpa. E é o seguinte, enquanto o torcedor achar que toda vez que estiver bom para ele é maravilhoso, ele vai por um caminho bem complicado, porque amanhã as coisas podem mudar. Então a gente tem que consertar para todo mundo. Quando é bem para um, é ruim para a coletividade. Esse é um erro grave. Primeiro, são 2 erros aí. Um erro é acabar o jogo sem checar. Mas aí ele checou e, na verdade, diz, segue. Proteção. Proteção que é? É o braço, é isso? Quer dizer, o Vidal olha pro Gomes, ele dá 3 passos e empurra o Gomes. E aí eu pergunto, isso não é pênalti? Porque ele está visando tirar o adversário da disputa da bola. Então, isso é pênalti. Em qualquer lugar no mundo, isso é pênalti. No jogo de futebol, olha lá, ó, sai. Isso seria o pênalti mais infantil da carreira do Vidal. Sem dúvida alguma. Mas é uma falha do VAR, é uma falha de interpretação do que aconteceu e de mecanismo do VAR. Mais uma, né? Por isso que o Brasil não tem ninguém de VAR na Copa e nem a maravilhosa Premier League tem também. Premier League também não. Os caras olham e falam assim... Porque a Premier League desafia a FIFA. Desafia. Desafia a FIFA com a linha de 2 pixels, desafia a FIFA nas análises. Tem o seu mundo próprio. E a gente desafia as 17 regras. Só isso. Que loucura, hein? Sabe por que assim, eu acho que é complicado? Porque eu vi comentaristas de arbitragem dizendo que não foi pênalti e que o Gomes já estava esperando por isso e caiu com facilidade. Essa foi a avaliação, e vou até dizer, não foi nem vista com comentaristas nossos aqui. Mas o comentarista da transmissão na hora na TV que não Globo, foi pênalti. Se eu não me engano, o Sálvio, ele disse isso na hora. Disse que não foi pênalti. Ele falou isso. Tanto é que o Gomes não sai revoltado para cima do juiz. A reação do Gomes me chamou muita muito atenção. Estranho. Ele falou que não foi pênalti. Gente, com outras palavras. Não, mas ele não sai para cima do juiz. Segundo, ele vai dar uma entrevista no fim do jogo. Que já parece... de banho tomado, cabeça fria. Não, parece ele deu que a entender dizendo que na opinião dele não foi que não foi. Então, a imagem de trás do gol... Eu acho que foi muito imprudente, foi o termo até que o Zinho usou ontem aqui, e eu repeti, o Vidal, foi muito imprudente. Isso aí, com 10 minutos de jogo, o árbitro dá pênalti. Isso aí no volta grande 1 círculo minuto, seria não o quê? dá. Você sabe como é que é. Seria falta? Seria, mas faltando 1 minuto essa imagem atrás do gol, 1 a 1, essa imagem atrás do gol, quando eu repeti a imagem atrás do gol, presta atenção, a bola está vindo na direção do Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes, ele já ajustou o posicionamento dele para a bola e ele está com um contato nas pernas para saltar. Então agora vai ver a imagem atrás do gol e vai ver, ó. Gustavo Gomes, ó, a bola, ó, vai saltar. Aí vem alguém e o atropela. Eu não vou brigar com a imagem. Não vou. Isso é pênalti. Aí não dá para dar uma volta. Eu isso da minha carreira na televisão, de que não dá para você discutir com a imagem. Uma coisa é lance que para você é uma coisa, para mim é outra, tudo bem e tal. A gente Interpretativo. Acho até que ele não ganharia o lance, o Santos cortaria. Mas, já são outros 500. Mas ele está preparado para interagir com a bola. Para subir. Não dá, né? A reação do Gustavo Gomes, confesso, hein, Zinho, que me chamou a atenção. Tanto no campo, olha lá, ó, ele levanta... Ele ficou bravo com o Mateuzinho, que sai falou correndo, pra ele, toma essa exatamente, ele não reclama com a arbitragem, não reclama de nada. E depois do jogo, na zona mista, ele deixa claro o seguinte, com outras palavras, ele disse que para ele não houve nada ali. Hein, Tetra? Não só ele como o treinador, que é bem esquentado, né? O Abel, a gente sabe como é que ele é na beira do campo. Ele mesmo falou, né? Quando ele começa o jogo, ele liga ali o dispositivo competição e ele não quer fazer amigo e ele quer ganhar e, assim, às vezes até exagera, né? A gente já falou sobre isso. E o comportamento dele foi de elogiar a arbitragem. Falar que foram muito bem no jogo. Falou, os três times, né, Flamengo, Palmeiras e a arbitragem deram um espetáculo, na visão dele foram perfeitos. E o Gustavo Gomes também na declaração. Olhando a imagem, câmera lenta, principalmente por trás do gol, não tem, eu também falei, para mim pênalti.
olhando em câmera lenta, olhando com calma, por trás do gol, porque a visão que a gente tem, a primeira, eu fico na dúvida. Eu também não tenho essa convicção. É porque quando mostra por trás do gol, com câmera lenta, mostra o Vidal totalmente indo na direção do Gomes. Mas, por mais que os companheiros falaram que não, cabe a interpretação. Porque o juiz está pertinho e para ele não marca na hora pênalti. Não, ele manda seguir o jogo. Eu vi comentaristas e companheiros de debate na dúvida. Ontem mesmo, o Lugano para ele não foi pênalti. É verdade. Então, assim, a gente está muito pautado nesse jogo. Então, que a torcida do Flamengo e do Palmeiras não pense que a gente está falando desse lance só por causa desse jogo. Nada a ver. Mas, assim, essa coisa da interpretação é que sempre, para mim, bate muito. Num jogo num outro jogo não é. Teve um jogo Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, que para mim foi pênalti do mercado no Gabigol. Nítido, ele abre o braço, barra o Gabigol, não deixa de chegar de cotovelo. No nosso programa aqui, eu não vou entregar, mas no nosso programa aqui, eu fui voto vencido. 2 falaram que não foi nada. Abriu o braço, só protegeu. Então, assim, é interpretação, tá vendo? Naquele protegeu, nesse não foi proteção. É interpretação, eu acho que assim, o problema é, o VAR tinha que parar, chamar o árbitro, vai lá e analisa. Não ter isso, cabe essa discussão. Por que não teve? Se é um... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.